Você já parou para pensar no que acontece de verdade dentro daquela máquina gigante de ressonância magnética? Pois é, não é mágica, é pura física. E hoje a gente vai decifrar juntos esse processo incrível que usa os átomos do nosso próprio corpo para criar aquelas imagens super detalhadas. Vamos desvendar essa tecnologia passo a passo. Olha só, o ponto de partida está na água. Nosso corpo é basicamente feito de água, que é cheia de hidrogênio. E cada prótonzinho de hidrogênio funciona como um ímã minúsculo. Normalmente, como você vê aí na esquerda, eles estão apontando para tudo que é lado, uma bagunça completa. Mas assim que a pessoa entra no campo magnético da máquina, a primeira grande mudança acontece. Eles se alinham. A máquina começa literalmente botando ordem no caos. Essa é a primeira etapa, o pontapé inicial. Assim que o paciente deita e entra no túnel, aquele campo magnético principal do equipamento, que os físicos chamam de B0, entra em ação e basicamente dá uma direção para esses milhões de pequenos ímãs de hidrogênio que estão no corpo. E o mais interessante é que os prótons não se alinham de qualquer jeito. Eles só têm duas escolhas. Ou ficam na mesma direção do campo magnético, que é um estado de baixa energia, ou ficam na direção oposta, um estado de alta energia. E como quase tudo na natureza, a grande maioria escolhe o caminho mais fácil, o de menor energia. E é justamente essa pequena maioria que escolhe o estado de baixa energia que faz toda a diferença. Por causa dela, a soma de todas essas forcinhas magnéticas não dá zero. Sobra um sinalzinho combinado, um vetor que aponta para uma direção. E é isso que a gente chama de vetor magnético efetivo, ou VME. Esse é o sinal que o aparelho de ressonância vai de fato conseguir medir. Essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada em como aquele pequeno excesso de prótons em azul, os de baixa energia, resulta naquele vetor maior, o VME, que está em roxo. É a partir desse sinal coletivo, que vem da parte do corpo que está sendo examinada, que toda a imagem vai ser construída. Mas os prótons não ficam só paradinhos e alinhados, não. Eles começam um segundo movimento, tipo uma dança. A melhor analogia para isso é pensar num peão. Ele não só gira super rápido em volta de si mesmo, mas também faz aquele movimento mais lento, de balanço, em torno do eixo vertical, sabe? E esse bamboleio dos prótons tem um nome técnico, precessão. Então, enquanto a pessoa está lá dentro da máquina, cada próton de hidrogênio no corpo dela está girando em torno de si e, ao mesmo tempo, fazendo esse movimento de precessão ao redor da linha do campo magnético. É uma dança atômica em uma escala gigantesca. E a velocidade dessa dança não é aleatória, ela é totalmente previsível. A equação de Larmor mostra que a frequência dessa precessão depende direto da força do campo magnético. Resumindo, quanto mais potente for o ímã da máquina, mais rápido os prótons vão girar. Simples assim. Certo, então o palco está montado. A gente já tem os prótons todos alinhados e dançando de forma previsível. Agora, a máquina vai começar a interagir com eles. É aqui que entra a palavra ressonância da ressonância magnética. O que acontece é o seguinte: o equipamento manda um pulso de ondas de rádio, ajustado para ter exatamente a mesma frequência da precessão dos prótons. Pense em empurrar alguém num balanço. Se você empurra no ritmo certo, a pessoa vai cada vez mais alto. É a mesma ideia. A energia é transferida com a máxima eficiência, e os prótons absorvem essa energia, ficam excitados. Isso é ressonância. E o que essa energia extra faz com aquele nosso sinal coletivo, o VME? Basicamente, ela derruba ele. O pulso de rádio tira o vetor do alinhamento principal e joga ele de lado, para um outro plano que a gente chama de plano transversal, geralmente num ângulo certinho de 90 graus. Mas talvez o efeito mais importante desse pulso de rádio seja outro. Ele sincroniza a dança. Antes, cada próton estava girando no seu próprio tempo. Agora, o pulso obriga todos eles a girarem juntos, em fase, como se fossem dançarinos perfeitamente sincronizados. E é essa sincronia que faz os sinais pequenininhos de cada um se somarem, criando uma onda forte o bastante para a máquina conseguir detectar. Então, o pulso de rádio desligado. É nesse exato momento de silêncio, quando os prótons começam a voltar para o estado normal deles, que o segredo da imagem é revelado. A máquina agora para de falar e começa a ouvir. O processo de escuta é bem direto. O pulso para, os prótons começam a relaxar, ou seja, a liberar aquela energia extra que eles absorveram. E essa energia que eles liberam cria uma corrente elétrica bem pequena numa bobina que funciona como uma antena. A máquina está, de fato, ouvindo o eco que os prótons do corpo emitem enquanto se acalmam. E esse relaxamento acontece de duas maneiras ao mesmo tempo.
À esquerda, a gente tem a recuperação T1, que é o tempo que o vetor leva para se realinhar com o campo magnético principal. E à direita, o decaimento T2, que é o tempo que os prótons levam para perder aquela sincronia e voltar a dançar cada um no seu próprio ritmo. Até agora, a gente viu bastante física. Mas como que toda essa dança, esse alinhamento e relaxamento de prótons se transforma numa imagem que um médico pode usar? Como a física vira diagnóstico? Aqui está o pulo do gato. A ideia central da ressonância magnética é que os prótons não relaxam na mesma velocidade em todos os lugares. Dependendo do tecido onde eles estão, se é gordura, músculo, água, eles liberam energia em tempos diferentes. E é essa diferença que é a chave de tudo. Esse exemplo visualiza isso muito bem. Os prótons que estão na gordura ali na esquerda relaxam e recuperam o alinhamento T1 bem rápido. Já na água, à direita, o processo é bem mais lento. O sinal que cada tipo de tecido emite tem uma assinatura única no tempo. Essa tabela resume o essencial. Gordura tem tempos de relaxamento T1 e T2 curtos. Já a água, por outro lado, tem tempos T1 e T2 bem mais longos. É justamente explorando essas diferenças que a ressonância consegue distinguir um tecido do outro com tanta clareza. E aí o computador faz a tradução final. Tecidos que emitem um sinal forte num certo intervalo de tempo aparecem na imagem como branco ou cinza claro. Aqueles que emitem um sinal mais fraco viram cinza escuro ou preto. É assim que a gordura, por exemplo, pode parecer brilhante e a água escura, revelando toda a anatomia interna para a análise médica. E tudo isso nos deixa com a reflexão final, né? Hoje, a física permite que a gente literalmente escute o comportamento dos átomos de água dentro do nosso corpo para criar mapas anatômicos incríveis. Se a gente já consegue ouvir essa dança atômica, o que mais essa tecnologia vai nos permitir enxergar e entender sobre o corpo humano no futuro? A física continua abrindo portas que a gente nem sabia que existiam.